Capítulo 5, Shirley. No capítulo anterior de Shirley, nós finalmente fomos apresentados a fundo ao fascinante e contraditório Sr. York. Um autêntico cavalheiro de Yorkshire, orgulhoso, sarcástico e avesso a qualquer tipo de controle ou autoridade. Mas o ponto alto foi entender a origem daquela faísca pesada entre ele e o Sr. Helston. Uma rivalidade antiga pelo amor da falecida Mary Cave, que terminou em um debate ideológico e político flamejante antes de York expulsar todo mundo de sua casa. Olá, eu sou Luna Bakes, você está no Palavras e Telas. Se você é apaixonado por grandes clássicos da literatura e adora desvendar as camadas psicológicas e históricas por trás dessas obras, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Queridos leitores, se vocês perceberem alguma diferença na minha voz durante este capítulo, gostaria de explicar que esta gravação foi realizada em dois momentos diferentes, enquanto eu estava muito gripada. Por isso, pode haver pequenas variações no tom e na qualidade da voz ao longo da leitura. Mesmo indisposta, fiz questão de concluir este capítulo para continuar nossa jornada por Shirley, de Charlotte Brontë. Agradeço pela compreensão e pelo carinho de sempre. Espero que apreciem mais esse trecho da história, que começa a apresentar personagens importantes e a ampliar o universo do romance. E hoje nós entramos no capítulo 5, intitulado A Casa de Hollow, onde Charlotte Brontë nos afasta um pouco da tensão política e nos convida a entrar na intimidade no lar de Robert Moore. O dia amanhece frio e cinzento em meados de fevereiro, mas o humor de Robert está surpreendentemente leve. Através de um diálogo afiado com seu supervisor, John Scott, descobrimos as origens de Moore. Em seguida, nós conhecemos sua irmã, Hortense Moore, uma mulher orgulhosa de suas raízes belgas, mas o coração desse capítulo bate mais forte com a chegada de Caroline Helston, sobrinha do reverendo Helton. Ela chega cedo à casa dos Moore sob o pretexto de sua lição de francês com Hortense, mas sua verdadeira preocupação é com a segurança de Robert após os ataques na fábrica. Capítulo 5, A Casa de Hollow. O bom humor de Moore ainda permanecia com ele quando se levantou na manhã seguinte. Ele e Joe Scott haviam passado a noite na fábrica, aproveitando certos improvisos para dormir, retirados de compartimentos escondidos nos escritórios da frente e dos fundos. O patrão, sempre madrugador, levantou-se ainda mais cedo do que de costume, despertou seu empregado cantando uma canção francesa enquanto fazia a toilette. Então o senhor não desanimou, mestre? Gritou Joey. Nem um centavo, mon garçom. Isto é, meu rapaz. Levante-se e vamos dar uma volta pela fábrica antes que os operários cheguem. Quero lhe explicar meus planos para o futuro. Ainda teremos as máquinas, Joe? Você já ouviu falar de Bruce, imagino. E de aranhas também, respondeu Joey. Sim, já ouvi, li a história da Escócia e talvez saiba tanto dela quanto o senhor. E entendo que quer dizer que vai persistir. Exatamente. Tem muitos como o senhor no meu país? Perguntou Joey, dobrando a cama improvisada e guardando-a. No meu país? E qual seria o meu país? Ora, a França, não é? De forma alguma. O fato de os franceses terem tomado Antuérpia, onde nasci, não faz de mim francês. Então a Holanda? Também não sou holandês. Você está confundindo Antuérpia com Amsterdã. Flandres? Joy, desprezo essa insinuação. Eu, um flamengo? Tenho um rosto flamengo? Aquele nariz pesado e saliente, a testa estreita fugindo para trás, os olhos azul pálido saltando da cabeça? Sou todo tronco e sem pernas como um flamengo? Mas você nem sabe como eles são, esses habitantes dos Países Baixos? Joy, eu sou antuerpiense. Minha mãe também era de Antuérpia, embora descendente de franceses. E é por isso que falo francês. Seu pai era de Yorkshire, e isso faz do senhor um pouco Yorkshire. Qualquer um percebe isso. O senhor é danado para ganhar dinheiro e subir na vida. Joy, você é um atrevido insolente. Mas desde a juventude estou acostumado a certa grosseria vindo da classe trabalhadora, a classe ouvrier.
Isto é, os operários da Bélgica costumam tratar os patrões com brutalidade. Quando digo brutalidade, eu quero dizer de maneira rude. Aqui no nosso país, a gente fala o que pensa, e aqueles jovens padres e gente importante de Londres ficam horrorizados com a nossa falta de educação. E nós até gostamos de dar motivo para eles se escandalizarem, porque é divertido ver eles arregalando os olhos, abrindo aquelas mãozinhas delicadas, como se tivessem visto assombração. Depois começam: "Meu Deus, que selvagens, como são grosseiros". Vocês são selvagens, Joey. Não imagina mesmo que são civilizados, imagina? Mais ou menos, mestre. Acho que nós, rapazes das fábricas do norte, somos bem mais espertos e sabemos muito mais do que o povo do campo lá do sul. O comércio afia a inteligência da gente, e quem trabalha com mecânica como eu é obrigado a pensar. Veja só, mexendo com as máquinas e coisas assim, acostumei a procurar a causa sempre que vejo um efeito, e muitas vezes consigo encontrá-la. Além disso, gosto de ler. Tenho curiosidade de saber o que aqueles que dizem governar a gente pretendem fazer por nós e conosco. E há muito mais inteligentes do que eu. Entre aqueles sujeitos engordurados de óleo e entre os tintureiros de pele azulada escura, existem homens de cabeça excelente. Homens capazes de perceber quando uma lei é absurda tão bem quanto o senhor ou o velho York. E muito melhor do que tipos moles como Christopher Sacks. Ou aqueles grandes tolos arrogantes, aquele irlandês ali, Peter, o auxiliar do reverendo Helston. Você se acha muito inteligente, não é, Scott? Ah, razoavelmente. Sei distinguir queijo de giz e tenho plena consciência de que aproveitei as oportunidades que tive muito melhor do que certos sujeitos que se julgam acima de mim. Mas em Yorkshire há milhares tão bons quanto eu, e dois ou três ainda melhores. Você é um grande homem, Joey, um sujeito sublime, mas também é um convencido, um tolo vaidoso. Não pense que porque aprendeu um pouco de matemática prática e encontrou algumas migalhas de química no fundo de um tanque de tinturaria, virou um cientista injustiçado. E também não imagine que porque o comércio às vezes vai mal e você e os homens como você passam períodos sem trabalho e sem pão, sua classe seja formada por mártires e todo o governo sob o qual vivem esteja errado. E, acima de tudo, não insinue que todas as virtudes abandonaram as casas cobertas de telha para se refugiarem apenas nas cabanas humildes. Detesto profundamente esse tipo de discurso, porque sei muito bem que a natureza humana é a mesma em qualquer lugar, sob telhados ricos ou de palha. Em toda criatura viva, o vício e a virtude estão sempre misturados em maior ou menor medida, e a proporção entre ambos não depende da posição social. Já vi canalhas ricos, já vi canalhas pobres, e já vi canalhas que não eram nem ricos e nem pobres, mas viviam naquela confortável mediana que tantos desejam. O relógio vai bater às 6 horas. Vá, Joey, toque o sino da fábrica. Era meados de fevereiro, às 6 da manhã. Portanto, o amanhecer apenas começava a infiltrar-se na noite, atravessando sua escuridão castanha com um pálido raio e tornando translúcidas suas sombras espessas. E quão desbotada era aquela luz, naquela manhã específica. Nenhuma cor tingia o leste, nenhum rubor o aquecia. Ao ver com que pesado esforço de erguia lentamente suas pálpebras, ao notar o olhar pálido que lançava sobre as colinas, alguém poderia imaginar que o fogo do sol se extinguira nas chuvas da noite anterior. O sopro daquela manhã era tão frio quanto sua aparência. Um vento úmido agitava a massa de nuvens noturnas, e o afastá-las lentamente deixava ao redor do horizonte apenas um anel prateado e sem cor. Não um céu azul, mas uma camada ainda mais pálida de vapor. A chuva cessara, porém a terra permanecia encharcada e poças e riachos transbordavam. As janelas da fábrica brilhavam iluminadas, o sino continuava a soar alto e então as crianças começaram a chegar correndo, depressa demais. Esperemos para sentirem plenamente a mordida cruel daquele ar rigoroso. Talvez em comparação com outros dias daquele inverno, aquela manhã lhes parecera até favorável, pois muitas vezes haviam vindo trabalhar sob tempestades de neves, chuvas pesadas ou geadas severas. O senhor Moore permaneceu à entrada observando ao passar. Contava uma a uma enquanto entravam.
Aos que chegavam atrasados, dirigia uma breve repreensão, repetida de modo mais severo por Joe Scott quando os retardatários alcançavam as salas de trabalho. Nem o patrão nem o supervisor falavam com brutalidade. Nenhum dos dois eram cruel, embora ambos fossem rígidos. Quem se atrasava demais recebia multa. O senhor Moore exigia ali mesmo o pagamento de um penny antes que o funcionário entrasse, avisando que uma nova falta custaria o dobro. Regras, sem dúvida, eram necessárias em lugares assim. E patrões grosseiros e cruéis costumavam criar regras igualmente grosseiras e cruéis. Regras que, naquela época, ao menos, eram muitas vezes impostas de forma tirânica. Contudo, embora eu descreva personagens imperfeitos, e todos os personagens desse livro são imperfeitos, pois minha pena se recusa a desenhar modelos irreais de perfeição, não pretendo retratar criaturas degradadas ou monstruosamente infames. Torturadores de crianças, senhores de escravos e feitores violentos eu entrego às mãos dos carcereiros. O romancista pode muito bem poupar de manchar suas páginas com os relatos de suas atrocidades. Assim, em vez de atormentar a alma do leitor com descrições de chicotadas e castigos, tenho o prazer de informar que nem o senhor Moore, nem seu supervisor jamais bateram em uma criança daquela fábrica. Joey, é verdade, certa vez castigara severamente o próprio filho por mentir e insistir na mentira, mas como seu patrão era homem demasiado calmo, sensato e fleumático, para transformar punições físicas em regras no trato com os jovens. O senhor Moore permaneceu rondando a fábrica, o pátio, a tinturaria e o depósito até que a aurora doentia finalmente se transformasse em dia. O sol chegou até mesmo a surgir, ou ao menos um disco branco límpido, sem cor, quase frio como gelo, apareceu sobre a crista escura de uma colina, prateando a borda lívida das nuvens acima dela e lançando um olhar solene sobre toda a extensão daquele vale estreito ao qual, por ora, estamos confinados. Eram 8 horas. As luzes da fábrica se apagaram. O sinal do café da manhã foi dado e as crianças, libertadas por meia hora do trabalho, correram para as pequenas latas onde levavam café e para os modestos cestos que guardavam sua porção de pão. Esperemos que fosse suficiente. Seria triste pensar o contrário. Só então o senhor Moore deixou o pátio da fábrica e tomou o caminho de casa. A distância era curta, mas a cerca viva e os barrancos altos dos dois lados da trilha lhe davam certa aparência de isolamento. A casa era pequena e caiada de branco, com um alpendre verde sobre a porta. No jardim, perto desse alpendre, sobre as janelas, apareciam hastes secas e amarronzadas, sem botões ou flores naquele momento, mas prometendo vagamente trepadeiras viçosas para os dias de verão. Um pequeno gramado e canteiros cercavam a casa. Os canteiros mostravam apenas terra escura, exceto em alguns cantos protegidos onde os primeiros brotos de campânulas e açafrões despontavam verdes como esmeraldas. A primavera tardava a chegar. O inverno fora longo e severo. A última grande nevasca desaparecera apenas com as chuvas do dia anterior. Nas colinas ainda restavam manchas brancas de neve, preenchendo depressões e coroando os picos. O gramado não era verde, era esbranquiçado, assim como a relva dos barrancos e da estrada. 3 árvores elegantemente agrupadas erguiam-se ao lado da casa. Não eram altas, mas sem rivais ao redor. Pareciam belas e imponentes. Assim era o lar do senhor Moore, um ninho aconchegante para o contentamento e a contemplação, mas um lugar pequeno demais para manter por muito tempo recolhidas as asas da ambição e da ação. Ainda assim, aquele ar de conforto modesto parecia exercer pouca atração sobre o seu dono. Em vez de entrar imediatamente, ele foi até um pequeno galpão, pegou uma pá e começou a trabalhar no jardim. Cavou por cerca de 15 minutos sem interrupção. Por fim, porém, uma janela se abriu e uma voz feminina o chamou. Ora, você não vai tomar café esta manhã?
Robert respondeu que já estava entrando e logo depois o café da manhã, acompanhado por peras cozidas, um costume pouco inglês, já estava servido sobre a mesa. Presidindo aquela refeição encontrava-se a senhora que falara pela janela. Antes de continuar, preciso descrevê-la. Parecia um pouco mais velha que o senhor Moore, talvez tivesse uns 35 anos. Era alta e proporcionalmente robusta. Tinha cabelos muito negros, naquele momento enrolados em papelotes, faces fortemente escoradas, nariz pequeno e dois olhinhos pretos e vivos. A parte inferior do rosto era larga em comparação à superior, a testa pequena e levemente franzida. Sua expressão transmitia certo ar irritadiço, embora não exatamente maldoso. Havia em toda sua figura algo que despertava ao mesmo tempo leve irritação e vontade de sorrir. O detalhe mais estranho, porém, era a sua roupa. Uma saia simples de tecido grosso e um corpete listrado de algodão. A saia era curta, revelando pés e tornozelos que deixavam bastante a desejar em elegância e simetria. Você talvez imagine, leitor, que estou descrevendo uma mulher desleixada. De modo algum. Hortense Moore, irmã do Sr. Moore, era extremamente organizada e econômica. A saia, o corpete e os papelotes compunham simplesmente seu traje matinal, com o qual, em sua terra natal, sempre estivera acostumada a realizar os afazeres domésticos durante a manhã. Ela não via motivos para adotar costumes ingleses, apenas porque agora vivia na Inglaterra, permanecia fiel aos antigos hábitos belgas, plenamente convencida de que havia mérito nisso. Mademoiselle tinha uma opinião excelente sobre si mesma, opinião não totalmente injustificada, já que possuía qualidades sólidas e respeitáveis. Contudo, superestimava tanto a natureza quanto a dimensão dessas qualidades e ignorava completamente certos defeitos menores que as acompanhavam. Jamais seria possível convencê-la de que era preconceituosa e limitada, excessivamente sensível em relação à própria dignidade e importância, e inclinada a se ofender por ninharias. E, no entanto, tudo isso era verdade. Ainda assim, quando ninguém contrariava suas pretensões de superioridade nem feria seus preconceitos, podia mostrar-se bastante cordial e afável. Era profundamente apegada aos dois irmãos, pois além de Robert existia ainda outro Moore, Louis. Como os últimos representantes de uma família outrora importante e agora decadente, ambos lhe pareciam quase sagrados. Sobre Louis, porém, ela sabia menos do que sobre Robert. Ele fora enviado à Inglaterra ainda menino e educado numa escola inglesa. Como sua formação não o preparara para o comércio, e talvez também porque sua inclinação natural não apontasse para os negócios, quando a ruína das antigas perspectivas familiares o obrigou a buscar o próprio sustento, escolheu a carreira árdua e modesta de professor. Trabalhara como assistente numa escola e dizia-se agora tutor numa casa particular. Quando Hortense falava de Louis, dizia que ele possuía 10 moyens, talentos e recursos, mas era tímido e quieto demais. Já os elogios dirigidos a Robert tinham outro tom, muito menos moderado. Ela o admirava profundamente, considerava-o o maior homem da Europa. Tudo o que ele dizia ou fazia lhe parecia extraordinário e esperava que os outros o enxergassem exatamente da mesma forma. Nada lhe parecia mais irracional, monstruoso ou infame do que alguém se opor a Robert, exceto, talvez, opor-se a ela própria. Assim, mal o dito Robert se acomodou à mesa do café da manhã, depois que ela lhe serviu uma porção de peras cozidas e cortou para ele uma grande tartine belga. Começou a despejar uma torrente de horror e indignação sobre os acontecimentos da noite anterior e sobre a destruição das máquinas. Que ideia destruí-las, que ação vergonhosa! Via-se claramente que os operários desse país eram ao mesmo tempo estúpidos e maldosos. São exatamente como os criados ingleses, especialmente as empregadas. Não há nada mais insuportável do que Sara, por exemplo. Ela me parece limpa e trabalhadora, observou o Sr. Moore. Parece.
Não sei como ela parece, e não digo que seja exatamente suja ou preguiçosa, mas ela é de uma insolência. Ontem discutiu comigo durante 15 minutos sobre o preparo da carne. Disse que eu a cozinhava até virar trapo, que os ingleses jamais conseguiriam comer um prato como o nosso bui. E o caldo não passava de água morna e gordurosa. E quanto ao chucrute, ela afirma que não consegue sequer tocar nele. Aquele barril que temos na adega, preparado deliciosamente por minhas próprias mãos, ela chamou de lavagem para porcos. Estou exausta com essa criatura e mesmo assim não posso dispensá-la, com medo de conseguir alguém pior. Você está na mesma situação com seus operários, pobre querido irmão. Receio que você não seja muito feliz na Inglaterra, Hortense. Meu dever é ser feliz onde você estiver, irmão. Mas fora isso, há mil coisas aqui que me fazem sentir saudade da nossa cidade natal. Todo mundo nesse país me parece mal educado. Meus hábitos são considerados ridículos. Se alguma moça de sua fábrica entra na cozinha e me encontra de saia e corpete preparando o jantar, porque você sabe que não posso confiar em Sara para cozinhar um único prato, ela ri de mim. E quando aceito um convite para tomar chá, o que aconteceu uma ou duas vezes, percebo que me colocam em segundo plano. Não recebo a atenção que claramente me é devida. Afinal, de que excelente família são o Gerard, como todos sabem, e os Moore também. Temos direito a certo respeito e a nos sentirmos ofendidos quando ele nos é negado. Em Antuérpia, eu sempre fui tratada com distinção. Aqui parece que quando abro a boca em companhia, todos acham o meu sotaque inglês ridículo, sendo que tenho absoluta certeza de que o pronuncio perfeitamente. Hortense, em Antuérpia éramos conhecidos como ricos. Na Inglaterra, sempre fomos conhecidos apenas como pobres. Exatamente, assim mercenária é a humanidade. E mais, querido irmão, no domingo passado, como você se lembra, chovia muito. Então fui à igreja usando meus elegantes sabutos preto, sapatos que talvez não fossem adequados numa cidade elegante, mas que no campo sempre usei para caminhar em estradas enlameadas. Pois acredite, enquanto eu atravessava o corredor da igreja, calma e composta como sempre, 4 damas e tantos cavaleiros começaram a rir e esconderam o rosto atrás dos livros de oração. Ora, ora, então não use mais os sabutos. Já lhe disse antes que eles não combinam muito com esse país. Mas, irmão, não são sabutes comum, como os usados pelos camponeses. São sabutes noirs, muito limpos e muito apropriados. Em Mons e Leuze, cidades não muito distante da elegante Bruxelas, as pessoas respeitáveis raramente usam outra coisa no inverno. Que alguém tente atravessar a lama das estradas flamengas usando delicados sapatos parisense e depois me conte como foi. Esqueça, Mons. Leuze e as estradas flamengas. Em Roma, faça como os romanos. E quanto ao corpete e a saia, também não tenho muita certeza sobre eles. Nunca vejo damas inglesas vestidas assim. Pergunte a Caroline Helston. Caroline? Eu pedir conselho a Caroline sobre minhas roupas? É ela quem deveria me consultar em tudo. Ela ainda é uma criança. Tem 18 anos, ou pelo menos 17, idade suficiente para entender de vestidos, saias e sapatos. Não estrague Caroline, peço-lhe, irmão. Não a torne mais importante do que deve ser. No momento, ela é modesta e discreta, devemos mantê-la assim. Com todo prazer. Ela vem esta manhã? Virá às 10, como sempre, para a sua lição de francês. Você não acha que ela ri de você, acha? Não, ela me aprecia melhor do que qualquer outra pessoa aqui, mas também tem oportunidades mais íntimas de me conhecer. Ela vê que possuo educação, inteligência, maneiras e princípios. Enfim, tudo que pertence a uma pessoa bem nascida e bem criada. Você gosta dela? Gostar é uma palavra forte. Não sou do tipo que cria afeição violenta pelas pessoas, e por isso mesmo minha amizade é mais confiável. Tenho consideração por ela como parente. Além disso, sua posição desperta interesse, e sua conduta como aluna até agora contribuiu mais para aumentar do que diminuir a afeição que sinto por ela. Ela se comporta bem nas aulas? Comigo, muito bem.
Você sabe, irmão, que possui uma maneira de agir capaz de afastar excessiva familiaridade, conquistar estima e impor respeito. Ainda assim, como tenho discernimento, percebo claramente que Caroline não é perfeita. Há muito nela que precisa ser corrigido. Sirva-me uma xícara de café e enquanto eu a bebo, divirta-me contando os defeitos dela. Querido irmão, fico feliz de vê-lo tomar café da manhã com apetite, depois da noite cansativa que passou. Carolina, então, possui falhas, mas, sob minha orientação e quase maternal cuidado, certamente melhorará. Há nela algo ocasional, uma reserva, talvez, de que não gosto muito, porque não é suficientemente feminina nem submissa, e também percebo certos impulsos inquietos em sua natureza que me perturbam. Embora normalmente seja muito tranquila, tranquila até demais, às vezes melancólica e pensativa em excesso. Com o tempo, não duvido que conseguirei torná-la sempre serena e decorosa. Tem essa estranha tendência à tristeza. Nunca provo aquilo que não compreendo. Não entendo nada da sua descrição. O que quer dizer com impulsos inquietos, por exemplo? Às vezes, faço Caroline ler poesia francesa para praticar a pronúncia. Durante as lições, ela já leu muito de Corneille e Racine, com espírito estável e sóbrio, exatamente como aprovo. Em certas ocasiões, porém, demonstrava uma espécie de languidez durante a leitura desses autores estimados, algo mais próximo de apatia do que da serenidade. E a apatia é algo que não tolero em alunos que recebem minhas instruções. Além disso, ninguém deveria estudar obras clássicas com indiferença. Outro dia, coloquei em suas mãos um volume de poemas curtos. Pedi que fosse até a janela decorar um deles. Quando levantei os olhos, vi-a folheando as páginas com impaciência e curvando os lábios num verdadeiro gesto de desprezo, enquanto percorria os poemas rapidamente. Eu a repreendi. Minha prima, disse ela, tudo isso me entedia até a morte. Respondi que aquela era uma expressão imprópria. Meu Deus! Exclamou ela. Não há então duas linhas de poesia em toda a literatura francesa? Perguntei o que queria dizer com aquilo. Ela me pediu desculpas muito submissamente. Pouco depois ficou em silêncio. Via sorrindo sozinha para o livro, então começou a estudar com dedicação. Meia hora mais tarde, veio até mim, entregou o volume, cruzou as mãos, como sempre exijo, e começou a recitar aquele pequeno poema de Chenier. Se você tivesse ouvido a maneira como ela o declamou, e os comentários confusos que ela fez depois, entenderia o que chamo de ímpeto inquieto. Parecia que Chenier a emocionava mais do que Racine e Cornet juntos. Você, irmão, que possui tanta sagacidade, perceberá facilmente que essa preferência desproporcional revela uma mente mal disciplinada. Mas ela é feliz por ter uma preceptora como eu. Eu lhe darei um sistema, um método de pensamento, um conjunto sólido de opiniões. Ensinarei também o perfeito domínio e direção dos sentimentos. Faça isso, Hortense, sem falta. Ah, aí vem ela. Creio que aquela sombra passando pela janela era dela. Ah, é verdade. Está cedo demais. Meia hora antes do horário. Minha criança, o que a traz aqui antes mesmo de eu terminar o café da manhã? A pergunta foi dirigida a uma jovem que acaba de entrar na sala. Ela usava uma capa de inverno, cujas dobras se ajustavam com certa graça a uma figura aparentemente delicada e esguia. Vim depressa saber como vocês estavam, Hortense, e como Robert estava também. Tive certeza de que ficariam aflitos com o que aconteceu ontem à noite. Só soube esta manhã. Meu tio contou durante o café da manhã. Ah, foi algo indescritível. Você se solidariza conosco? E seu tio também? Meu tio está muito zangado, mas ele estava com Robert, não estava? Não foi com você até Steamboat Moor? Sim, partimos em estilo bastante marcial, Caroline, mas os prisioneiros que pretendíamos resgatar nos encontraram no meio do caminho. Claro que ninguém se feriu. Não exatamente, apenas os pulsos de John Scott ficaram um pouco machucados pelas cordas apertadas demais atrás das costas. Você não estava lá? Não estava com as carroças quando foram atacadas? Não, raramente temos a sorte de estar presente justamente nos acontecimentos dos quais mais gostaríamos de participar.
Para onde vai esta manhã? Vi Murgatroyd selando seu cavalo no pátio. Para Wimberry. Hoje é dia de mercado. O senhor York também vai? Eu o encontrei na estrada, em sua carruagem. Volte com ele. Por quê? Porque dois são melhores do que um, e ninguém desgosta do senhor York. Ao menos os pobres não desgostam dele. Então ele serviria de proteção para mim, que sou o odiado? O senhor é mal compreendido. Talvez essa seja a palavra correta. Vai demorar? Perguntou ela, voltando-se para Hortense. Ele vai demorar? É bem provável. Costuma ter muitos negócios em Wimbre. Trouxe seu caderno de exercícios, minha criança? Sim. E voltando-se novamente para Robert. A que horas vai voltar? Geralmente volto às 7. Você gostaria que eu estivesse em casa mais cedo? Tente voltar às 6. Agora já não escurece completamente às 6, mas às 7 a luz do dia desaparece de vez. E que perigo você imagina que me ameaça quando a noite cai, Caroline? Que tipo de ameaça acredita que acompanha a escuridão? Não sei explicar exatamente meus receios, mas todos nós estamos preocupados com os nossos amigos ultimamente. Meu tio diz que estes são tempos perigosos e também afirma que os donos de fábrica são impopulares. E eu sou um dos mais impopulares, não é verdade? Você hesita em dizer claramente, mas no fundo acredita que posso acabar como Pearson, que levou um tiro. Não de trás de uma cerca, mas dentro da própria casa através da janela da escada, quando se preparava para dormir. Anne Persson me mostrou a bala presa na porta do quarto, observou Caroline gravemente, enquanto dobrava sua capa e colocava-a junto com o regalo de pele sobre uma mesa lateral. Você sabe, continuou ela, que há uma longa cerca viva em toda a estrada entre daqui a Wimbre, além das plantações de Fieldhead, pelas quais é preciso passar. Mas o senhor voltará às 6 ou antes? Claro que voltará, afirmou Hortense. E agora, minha criança, prepare suas lições enquanto vou colocar as ervilhas de molho para o purê do jantar. Com essas palavras, ela deixou a sala. Então você suspeita que eu tenha muitos inimigos, Caroline? Disse o senhor Moore. E provavelmente também acredita que não tenho amigos? Não sem amigos, Robert. A sua irmã, seu irmão Louis, que nunca conheci, ao senhor York e meu tio. Além disso, naturalmente, muitos outros. Robert sorriu. Você teria dificuldade em nomear esses muitos outros, mas deixe-me ver seu caderno de exercícios. Quanto cuidado você coloca na caligrafia? Imagino que minha irmã exija tudo isso. Ela quer moldá-la em todos os aspectos segundo o modelo de uma colegial flamenga. Diga-me, Caroline, para que tipo de vida você está sendo preparada? O que fará com seu francês, seus desenhos e todas essas habilidades quando estiverem plenamente aprendidos? O senhor faz bem em dizer quando estiverem aprendidos, porque, como sabe, antes de Hortense começar a me ensinar, eu sabia muito pouco. Quanto à vida para a qual estou destinada, não sei. Imagino que cuidarei da casa do meu tio até. Ela hesitou. Até o quê? Até ele morrer? Não, que coisa dura de dizer. Nunca penso na morte dele. Ele tem apenas 55 anos, mas, enfim, até que os acontecimentos me ofereçam outra opção. Uma perspectiva extremamente vaga. Você está satisfeita com ela? Antes eu estava. As crianças, sabe, refletem pouco. Ou melhor, seus pensamentos vagueiam por temas imaginários. Agora, porém, existem momentos em que já não me sinto totalmente satisfeita. Por quê? Eu não ganho dinheiro, não produzo nada. Ah, chegamos ao ponto, Lina. Então você também deseja ganhar dinheiro? Desejo. Gostaria de ter uma ocupação. Se eu fosse um rapaz, não seria tão difícil encontrar uma. Vejo um caminho tão simples e agradável para aprender um ofício e abrir meu próprio caminho na vida. Continue. Quero ouvir qual seria esse caminho. Eu poderia, por exemplo, ser aprendiz no seu ramo, no comércio de tecidos. Poderia aprender com o senhor, já que somos parentes distantes. Ficaria encarregada do escritório, dos livros de contabilidade, das cartas, enquanto o senhor fosse ao mercado. Sei o quanto deseja enriquecer para pagar as dívidas de seu pai. Talvez eu pudesse ajudá-lo a conseguir isso. Me ajudar? Você deveria pensar em si mesma. Eu penso em mim mesma, mas será que devemos passar a vida pensando apenas em nós? Em quem mais ousaria pensar?
Os pobres não devem ter grandes afetos, o dever deles é serem limitados. Não, Robert. Sim, Caroline. A pobreza é necessariamente egoísta, estreita, rasteira e ansiosa. De vez em quando, o coração de um homem pobre, quando certos raios de luz e certas gotas de orvalho o visitam, pode exalar perfume como a vegetação nascente daquele jardim nesta manhã de primavera. Pode sentir-se pronto para abrir folhas e talvez florescer. Mas ele não deve alimentar seu impulso agradável, deve invocar a prudência para sufocá-lo com seu hálito gelado, tão cortante quanto qualquer vento do norte. Então, nenhuma cabana pode ser feliz. Quando falo de pobreza, não me refiro tanto à pobreza natural e habitual do trabalhador, mas à miséria angustiada do homem endividado. Meu verme roedor é sempre o comerciante apertado, lutando sem descanso, consumido pelas preocupações. Cultive esperança, não ansiedade. Certas ideias se fixam demais na sua mente. Talvez seja presunção da minha parte dizer isso, mas tenho a impressão de que existe algo equivocado na sua ideia sobre os melhores meios de alcançar a felicidade. Assim como existe algo errado em. Ela hesitou pela segunda vez. Estou ouvindo, Caroline. Em coragem, preciso dizer a verdade, na sua maneira. Mas atenção, eu digo apenas maneira de tratar os trabalhadores de Yorkshire. Você já quis me dizer isso muitas vezes, não foi? Sim, muitas vezes, muitas mesmo. Os defeitos da minha maneira são apenas negativos, creio eu. Não sou orgulhoso. De que um homem na minha posição podia se orgulhar? Sou apenas reservado, fleumático e sem alegria. Como se os trabalhadores fossem máquinas iguais às suas engrenagens e tesouras de fábrica. Dentro da sua casa, o senhor parece diferente. Porque os de minha casa não me são estranhos? Enquanto esses ingleses são, eu poderia representar o papel de benfeitor deles. Mas representar não é meu talento. Acho-os irracionais, teimosos, eles me atrasam quando tudo o que desejo é avançar rapidamente. Tratando-os com justiça, cumpro todo o meu dever para com eles. O Senhor não espera que eles o amem, imagino. Nem desejo isso. Ah, disse a pequena censora, balançando a cabeça e soltando um profundo suspiro. Naquela exclamação havia a sensação de quem percebia alguma peça solta numa engrenagem, mas sabia que estava além de seu alcance consertá-la. Então ela se inclinou sobre a gramática e procurou a regra e o exercício do dia. Imagino que eu não seja um homem afetuoso, Caroline. O apego de muitas pessoas já me basta. Robert, por favor, poderia parar duas penas para mim antes de ir? Primeiro, deixe-me riscar seu caderno, porque você sempre consegue fazer as linhas tortas. Pronto. Agora as penas. Você gosta delas finas, não é? Como as que o senhor costuma fazer para mim e para Hortense, não aquelas pontas largas que usa para si. Se eu tivesse seguido a profissão de Louis, poderia ficar em casa esta manhã e dedicá-la a você e aos seus estudos. Mas preciso passá-la no depósito de Land Sykes. O senhor está ganhando dinheiro? Muito mais provável que eu esteja perdendo. Quando terminou de aparar as penas, um cavalo já selado e pronto foi conduzido até o portão do jardim. Fred, está pronto para mim! Preciso ir! Mas antes quero dar uma olhada no que a primavera fez no canteiro do lado sul. Ele deixou a sala e foi para o jardim atrás da fábrica. Sob o calor do muro da construção, florescia ao sol uma delicada orla de verde novo e flores recém-abertas, campânulas, açafrões e até prímulas. Moore colheu aqui e ali algumas flores e folhas até formar um pequeno buquê. Voltou então à sala, roubou um fio de seda da cesta de costura da irmã, amarrou as flores e colocou-as sobre a mesa de Caroline. Agora bom dia. Obrigado, Robert. É lindo! Assim sobre a mesa parece um punhado de raios de sol e pedaços de céu azul. Bom dia. Ele caminhou até a porta, parou, abriu os lábios como se fosse dizer algo, mas não disse nada e seguiu adiante. Atravessou o pequeno portão e montou no cavalo. Um segundo depois, porém, já havia saltado da cela novamente, entregado as rédeas a Murgatroyd e retornado à casa. Esqueci minhas luvas, disse, fingindo procurar algo sobre a mesa lateral.
Então, como se a ideia tivesse surgido naquele instante, acrescentou: Talvez você não tenha nenhum compromisso importante em casa hoje, Caroline? Nunca tenho. Apenas algumas meias infantis que a senhora Ramsden pediu que eu tricotasse para a cesta do judeu. Mas podem esperar. Que a cesta dos judeus seja vendida! Nunca um objeto recebeu o nome mais apropriado. Não se pode imaginar nada mais judaico do que ela. Nem seus conteúdos, nem seus preços. Mas estou vendo um pequeno sorriso no canto dos seus lábios, e isso me diz que você conhece tão bem quanto eu os méritos dessa cesta. Então esqueça a cesta do judeu e passe o dia aqui, como distração. Seu tio não morrerá de tristeza com sua ausência. Ela sorriu. Não. O velho cossaco, imagino que não, murmurou o muro. Então fique para jantar, Hortência, ela ficará contente com a sua companhia. Voltarei cedo, leremos um pouco à noite, a lua nasce às 8h30 e às 9 eu acompanharei até a reitoria. Concorda? Ela assentiu com a cabeça e seus olhos se iluminaram. Moore ainda permaneceu ali por mais 2 minutos. Curvou-se sobre a mesa de Caroline e olhou sua gramática. Tocou distraidamente a pena, levantou o pequeno buquê e brincou com ele entre os dedos. Lá fora, o cavalo batia o casco com impaciência. Fred Murgatroyd tossia e pigarreava junto ao portão, provavelmente perguntando a si mesmo o que afinal o patrão estava fazendo. Bom dia, repetiu Moore. E dessa vez desapareceu de verdade. Quando Hortense voltou 10 minutos depois, encontrou Caroline ainda sem ter começado o exercício. Chegamos ao final do capítulo 5 de Shirley de Charlotte Brontë. Neste capítulo, conhecemos melhor Robert Moore, sua irmã Hortense e Caroline Helston, personagens que começam a ocupar um lugar importante na narrativa. A história continua se expandindo e a guardada Shirley ainda nem entrou em cena. Se você está acompanhando essa leitura comigo, deixe nos comentários suas impressões sobre os personagens apresentados até agora e suas expectativas para os próximos capítulos. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas leituras. Eu sou Rona Banks lendo para você histórias que iluminam. Muito obrigada pela companhia e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.